Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Sol Místico Oráculos. Gratidão aí pela presença de todo mundo que acompanha aqui o canal. São sempre muito bem-vindos aqui. Eu sou muito grato ao pessoal que está inscrito comigo, pessoal que curte, comenta, compartilha, compartilham as playlists, compartilham os vídeos, participam do Superchat. E eu também sou muito grata às pessoas que me acompanham por visualizações. Para as pessoas que estão conhecendo recentemente meu canal, e para alguém aqui que pode ser a primeira vez que está assistindo, convido para assistirem outros vídeos, para quem é a primeira vez. Para quem vem me acompanhando aí, está gostando, fica o convite também para se inscreverem. No final desse vídeo aqui, bem no finalzinho, vocês vão ter algumas sugestões de vídeos do canal e também vai ter o logo do canal. É só clicar ali, abre o botão de inscrição. E para quem quer se inscrever, eu digo para vocês, peço para vocês configurarem o sino com a palavra todas, para que vocês recebam todo o conteúdo que é postado no canal e também quando eu faço as transmissões ao vivo, tá bem? Então era isso que eu queria dizer para vocês nesse sentido. Quero lembrá-los também, pessoal, que eu sempre deixo na descrição do vídeo a minutagem dessa tiragem para quem não quer aqui ouvir a introdução do vídeo, não quer ouvir os recados, alguma coisa que eu tenha para dizer. E também deixo para vocês o meu contato de WhatsApp para quem quer informações a respeito do meu atendimento com as cartas. No momento eu estou com 3 modalidades de atendimento. E também para quem deseja informações a respeito do meu trabalho como terapeuta holística. Eu trabalho com reiki, envio de cristais e alinhamento de chakras. Trabalho com mesa radiônica e também com o portal de cílios. Então quem se interessar, se alguém quer ao menos informação sobre como funciona a terapia e se interessa aí por alguma delas, também entra em contato, é o mesmo número, tá? Depois vocês podem ver na descrição do vídeo qual é. Eu quero lembrá-los, pessoal, que as tiragens têm um caráter geral, vocês podem não encontrar sintonia com o que está sendo dito, tá bem? Então tentem adaptar na realidade de vocês o que eu estou dizendo. E não se esqueçam também, pessoal, que se vocês se sentirem desconfortáveis com a situação escolhida, não se identificam, vocês podem assistir a segunda, aliás, uma outra situação. E se vocês também continuarem não se identificando, vocês podem assistir a última situação disponível aí nesse caso, tá? Fiquem à vontade. Tem pessoas que já fazem isso sempre, porque para elas entendem que isso é um bom método para que elas possam compreender com mais informações e vários ângulos alguma situação vivida e simplesmente elas desconsideram aquilo que não faz sentido. Mas isso é uma questão individual de cada um, isso é uma questão de intuição. Então, se vocês sentirem isso, se o coração de vocês pedirem para fazer assim, façam. Se não, não tem problema, podem escolher como desejam, tá? Vocês são livres e todos nós temos intuição, então sigam realmente o coração de vocês, tá bem? Então era isso. O nosso tema de hoje, pessoal, eu fui intuída e desde a semana passada que eu tô querendo fazer esse vídeo. Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeo porque a minha gata mãe, como eu digo, que é a gata dos meus gatinhos que estão uns filhotão e o bebezinho, que ela tem agora pequenininho, ela teve que fazer uma cirurgia e foi muito complexa, o corte foi muito grande e eu não consegui fazer. Mas já faz dias que eu venho com isso para fazer, que é um tema que eu já fiz outras vezes. E agora a espiritualidade me direcionou para que eu realize esse tema que eu já fiz algumas vezes, faz tempo agora que eu não faço. E nesse caso aqui de hoje, 3 cartas para a sua situação atual. Tá? Então, 3 cartas para a sua situação atual. E eu trouxe o Energy para que a gente possa ver aí que mensagem, né, que recado talvez que a espiritualidade tenha para vocês, que queira estar direcionando vocês para alguma coisa, enfim, tá? Então ele é uma leitura intuitiva, aberta aqui, eu não sei exatamente em que área que vai ser, pode ser que para cada situação seja uma área diferente, ou de repente numa situação eu tenho a intuição de saber exatamente algumas áreas e outras não, eu não sei como vai ser realmente, tá? Então eu tô entregando para a espiritualidade, confiando totalmente neles e nos recados que eles sempre trazem para o coração de vocês, tá bom? Então aqui, ó, a situação de número 1 é o coração de Jade, a situação de número 2, o coração de Ágata, e a situação de número 3, o coração de Quartzo. Então não se esqueçam, pessoal, de estabelecer uma conexão com a espiritualidade amiga, peça direcionamento, conecte-se com seu amigo espiritual e quando sentir por intuição qual situação aí agasalha mais o teu coração, aí retorna aqui para assistir
a situação escolhida. E não se esqueça, caso não bata alguma coisa, ou se tiver vontade de assistir outra ou todas, fique muito à vontade, tá? Basta seguir o seu coração, certo? Então, pessoal, para quem escolheu aqui a situação de número 13 a número 2, até daqui um pouquinho, eu vou separar aqui um pouquinho, acho que eu vou deixar por aqui o coraçãozinho verde da situação escolhida por vocês. E eu peço licença ao teu eu superior. Caso aqui seja caso saia uma situação aqui que seja vida amorosa, então eu peço licença para a pessoa aí que tu traz no coração. Trago a energia de vocês para cá. Não se esqueçam que é geral. Se vocês se sentirem desconfortáveis, vocês têm as outras situações para escolher, tá? Não se esqueçam disso. Pode ser que alguém assista aí e não se sinta em sintonia. E também pode ser que alguém assista as 3 situações e não encontre uma mensagem para si no momento, porque às vezes a espiritualidade não consegue alcançar todo mundo. Mas em algum momento, em outro vídeo, quem sabe, vai ter sim uma mensagem, algo que toque o teu coração, caso isso não aconteça aqui hoje, tá bem? Então vamos lá, meus queridos. 3 cartinhas para a situação atual de vocês. A carta do meio, Yin e Yang. Carta do florescimento abundante, ou algo assim, é uma carta de abundância. E aqui o curador dos mundos, olha que lindo. Bom, gente, eu entendo aqui que para vocês dessa situação, até vou botar um pouquinho diferente ali, para essa situação aí de vocês, o que eu entendo é que acho que no momento que é mais importante para vocês agora é vocês encontrarem um caminho do meio e um equilíbrio maior. Bem provavelmente algumas pessoas que estão assistindo essa situação estão passando, e acho que muita gente está passando, né, gente? Na verdade, o que a gente está vivendo na nossa atualidade, né? Mundialmente e também no nosso país, e cada um na sua região, na sua cidade, acho que todos nós estamos sendo desafiados. Então é muito normal nesse momento nós estarmos um pouco, eu me incluo, gente, assim, só para que vocês não se sintam como eu posso dizer? Eu sempre me incluo junto porque acho que todo ser humano sempre em algum momento precisa de equilíbrio. Tem momentos que a gente se desequilibra. Eu acredito que tudo que está acontecendo mundialmente falando nesse momento, para vocês dessa situação aqui, tá trazendo um impacto e um desafio muito grande para muitos de vocês que estão aqui, tá? Então, por que sai a carta do Yin Yang? Porque eu acho que é um momento que alguma área da vida de vocês está bastante afetada, onde vocês estão passando por dificuldades, bem provavelmente não estão conseguindo encontrar algumas soluções que precisariam ser imediatas para muitos de vocês, outros até pode ser uma solução de mais um médio prazo, não vou dizer longo, mas a mais médio prazo. Mas eu sinto assim muito que a maioria de vocês aqui estão meio com, eu vou dizer um termo, gente, que o meu pai dizia, com a faca no pescoço. E o que seria a faca no pescoço? É quando a gente tem uma situação para resolver, a gente está se sentindo sozinho, desamparado, parece que não tem recurso suficiente para isso, ou pessoas para te apoiar, ou pessoas para acreditar em ti, aí vocês vão realmente adaptando cada um aí na sua realidade, pessoas para acreditar em algum potencial que tu possa ter para oferecer, ou dentro de um relacionamento, alguém aí desacreditando da capacidade de vocês de poder oferecer alguma coisa, ou você se sentindo um pouco desonerados, assim, desse cuidado de alguém, tá? Então, assim, talvez vocês estão esperando que uma pessoa que vocês gostam muito esteja dando um suporte emocional para vocês, frente a uma situação de dificuldade que vocês estão vivendo. Eu acredito que aqui fala para alguns de vocês fala de uma situação material, de trabalho, de dinheiro, né, de finanças, e para outros de vocês fala disso também, mas também vocês querendo que pessoas que vocês amam e que gostam de vocês, um parceiro ou uma parceira, porque eu sinto que isso é uma coisa mais a nível de relacionamento íntimo, mas se não for, se for uma amizade, se for um pai, uma mãe, um sócio, enfim, né, vocês podem adaptar. Então eu sinto aqui que vocês estão deixando de ter essa assistência, de ter esse apoio de alguém que vocês confiam, que vocês gostem.
E isso tá também causando um desequilíbrio para alguns, tá? Então pode ser que não seja para todo mundo, tá, gente? E para quem não se identifica, vocês podem ficar à vontade de escolher uma outra situação. Mas eu sinto muito isso, tá? Que vocês aqui estão sentindo uma falta de apoio de alguém querido e com dificuldades para resolver algumas questões que tem a ver com material para alguns, e outros também pode ser somente uma coisa mais emocional mesmo dessa relação. Mas acredito que a grande maioria seja ambas as coisas, tá? E é claro, aí vocês também podem aplicar aí uma questão de saúde, pode ser que talvez vocês possam estar doentes, ou pessoas que vocês amam próximas estejam adoecidas, seja como for, não precisa necessariamente ser só sobre a Covid-19, mas outro tipo de saúde, um assunto de saúde no momento que a gente sabe que está havendo uma sobrecarga em muitas regiões no sistema de saúde, e isso também pode estar tirando o equilíbrio de vocês, tirando a paz de vocês, pode ser até a ver com vocês mesmos, enfim. Então vão adaptando aí para a situação de vocês. Seja como for, seja qual for a situação, essa dificuldade ou essa material, talvez uma decepção na parte amorosa de estar contando com esse apoio de alguém ou alguém muito importante. O que eu entendo é que esse desequilíbrio que vinha vindo até agora, isso vai aos poucos. E até acredito que muitos de vocês, depois, principalmente vocês ouvirem essa situação aqui, pode ser que as coisas comecem a fluir. Pode ser que aqui nesse momento, o que eu estou dizendo para vocês, de alguma forma, é como se destravar alguma coisa dentro de vocês, um processo de fé, de acreditar, enfim, de encontrar uma força. Porque eu sinto que a espiritualidade, de alguma forma, ela está abraçando essa situação aqui. E eu acredito que muitos de vocês vão, a partir dessa tiragem, vão começar a encontrar. Não vou dizer que é todo mundo, viu, gente? Não vou dizer que é todo mundo. Por favor, entendam que não estou dizendo que isso vai ser para todos. Mas eu vejo que para muitos assim a coisa vai fluir. E vocês vão começar a encontrar respostas dentro de vocês, se sentirem mais fortalecidos. Uma dica que a espiritualidade está dizendo para vocês: não se esqueçam da oração, não se esqueçam de se conectar com o eu mais interno de vocês, com o eu superior de vocês, para que vocês também se coloquem em sintonia, para receberem as inspirações que os amigos espirituais, que todos nós temos, os anjos guardiões, os nossos amparadores, aqueles que são responsáveis pela nossa encarnação e que nos assistem aqui, para que vocês recebam essas intuições, essas informações, sejam no sono ou por inspiração, como eu comentei, para que tudo comece a fluir, porque aqui saiu o caminho abundante. Isso significa que as respostas que vocês estão precisando, elas estão vindo e elas vão chegar. Aqui, quando eu peço para vocês se conectarem com o divino de vocês, é referente a essa carta aqui, aqui fala de Jesus, que é o curador dos mundos. Então, quando eu estou dizendo para vocês se conectem com o eu superior de vocês, quando a gente faz isso, quando a gente silencia um pouco, quando a gente para de olhar para o problema, esquece um pouquinho que esse problema existe, fecha os olhos, tira um tempo de conexão interior, é com ele que a gente está conectando, com Deus e com seu Filho, que é Jesus Cristo, né? E ele está ali sempre pronto e de braços abertos, como mostra aqui, ó, para nos amparar, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos mostrar uma resposta. Mas para isso a gente precisa estar aberto e sensível para isso. Porque se a gente está vibrando só ou no dissabor, na mágoa, no medo, na preocupação, a gente não consegue entrar em contato, porque a energia dele é uma energia superior, é uma energia do mais puro amor. E ele é abundante, ele tem muito a oferecer. E ele vai trazer resultados, ele vai mostrar para vocês um caminho. Por isso que fala do caminho, um caminho abundante. Um caminho onde a gente consegue olhar com mais lucidez e ver mais perspectivas, ter mais esperança e se sentir apoiado. Então vocês precisam aqui dessa situação se conectar com as energias da espiritualidade, né, frente a tudo que está vivendo, vocês estão vivendo dificuldades, e compreender que às vezes sempre as coisas boas elas pressupõem ao caos. Então assim, quando a gente está vivendo um momento mais caótico, mais difícil, a gente sabe que aquilo ali é uma fase, é um ciclo, e a gente consegue se sobrepor. E a gente não passa eternamente só vivendo um sofrimento, a não ser quando a gente escolhe isso conscientemente, quando a gente teima, por conta da nossa teimosia, a gente não se permite se transformar, a gente não se permite perdoar algumas situações, algumas pessoas.
Mas quando a gente passa por um caos, por um crescimento, que às vezes é necessário, todos nós, infelizmente, todos nós seres humanos ainda aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor, e isso é para todo mundo, para todo esse 17 milhões de bilhões, lá eu quantas pessoas é que tem no mundo inteiro, que eu nunca me lembro bem o número, todos nós temos isso, mas a gente vai, os processos que a gente vem passando, as dificuldades vão nos abrindo mais para uma nova perspectiva e para compreender de que tem coisas que a gente quer alimentar dentro de nós que não vale a pena, porque só nos causam sofrimento. Que a gente precisa se livrar um pouquinho do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que todos nós temos, que são vícios que a gente foi criando em várias encarnações. E a gente tem que começar a acreditar muito mais no nosso potencial. Então aqui o convite para vocês é acreditar no potencial que vocês têm aqui e principalmente acreditar que a espiritualidade, sim, quando a gente abre o coração para ela, ela pode sim nos ajudar também nas nossas questões mais materiais e também as sentimentais, a da emoção. Tá bem? Então, olha, o recado para vocês aqui da espiritualidade é que vocês só precisam buscar um tempo para se equilibrar. E no momento que vocês tiram esse tempo de silêncio, vocês vão se conectar também, vocês vão pedir para os mentores, amigos de vocês, os amparadores, para que vocês possam se conectar com a melhor energia que existe nesse momento de solução, de auxílio, de ajuda para a questão que vocês estão vivendo, seja ela qual for. E acreditem, gente, acreditem que as respostas possam vir. E aqui uma outra coisa que a espiritualidade está dizendo só pode vir para aquele que não crer e não se abrir ou for resistente. Tá bem? Então, esse é o recado que a espiritualidade tem para vocês. Então, meus queridos, eu fico muito feliz com esse resultado. E aqui também torcendo muito para cada um de vocês, que qualquer demanda, qualquer dificuldade que vocês estejam vivendo, vocês sim, abrindo o coração lindo de vocês, vocês vão encontrar luz lá dentro, para que vocês possam transformar ou melhorar muito uma situação aí que está exigindo de vocês no momento, tá bem? Então eu torço muito por isso e eu mando um beijo muito carinhoso para cada um de vocês que assistiram essa situação. Fiquem com Deus. Obrigada. Então, pessoal, vamos para a gente, eu fiquei emocionada. Me emocionei agora. Desculpa aí a minha voz meio embargada que eu me emocionei. Então, para quem aqui ouvir a situação de número 2, lembre-se que é uma tiragem geral. Se vocês não encontrarem sintonia, vocês podem assistir uma das outras duas situações ou as outras duas. Eu peço licença, eu superior, dar o teu eu superior. E caso tenha uma outra pessoa que tenha a ver com essa situação, eu peço licença ao eu superior dessa pessoa. Então, traz a tua energia para cá, pensa na tua situação, 3 cartas para a tua situação atual. Uma mensagem, um conselho, um direcionamento da espiritualidade. Vamos ver o que a espiritualidade tem aqui para vocês. Esse aqui é o Energy, um oráculo. E nós vamos tirar 3 cartinhas para a tua situação. Olha, essa aqui voou, gente. Aqui se trata do 5º chakra do Arcanjo Gabriel. Por que o Arcanjo Gabriel está aqui simbolizando o 5º chakra? Porque ele é o anjo da anunciação, o anjo que avisou a Maria que ela seria a mãe. Então, o 5º chakra é o chakra laríngeo, o chakra da nossa expressão, de como a gente se expressa, de como a gente se comunica. Gente, saiu outra carta de chakra aqui, o 6º chakra, que é o frontal, que tem a ver com a nossa intuição. Olha só, gente, e saiu aqui outra carta de chakra com uma outra representação angélica. Porque aqui é Metraton, aqui é Arcanjo Gabriel e aqui é o Arcanjo Rafael do 4º chakra, que é o nosso chakra cardíaco. Muito interessante, gente. Olha só, pra vocês aqui, gente, que escolheram essa situação, vocês têm uma tríade aqui, vocês estão percebendo, né? São 3 arcanjos aqui representando a nossa comunicação, a intuição e o nosso sentimento. Então, acho que a mensagem que tem aqui pra vocês tem a ver com isso, né? Talvez vocês estejam precisando expressar alguma coisa, dizer algo importante,
comunicar alguma coisa e talvez vocês estejam reprimindo. Eu não sei exatamente em que situação que pode ser, em qual área da vida, mas eu acho que pode ser pode ser no trabalho, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão no relacionamento. É preciso que vocês realmente direcionem essa mensagem aí na situação de vocês, tá? Talvez vocês precisam dizer algo para alguém e vocês não estão tendo coragem. Vocês podem estar com medo de revelar algo para alguém, pode ser com medo de que essa pessoa se fira, com medo de não ser compreendido direito, de não ser apoiado em alguma coisa. Então, gente, aqui também é uma tiragem bem específica, tá? Então, se vocês não se identificar, assistam uma das outras duas situações ou as outras duas. Mas aqui é muito específico. Então, existem coisas a serem ditas e vocês estão se sentindo desconfortáveis para falar. Aqui, o anjo Gabriel está apoiando vocês para que vocês façam, para que vocês digam. E por mais difícil que seja isso que vocês têm para dizer, a verdade de vocês, bem provavelmente, porque a gente tem que expressar com a nossa verdade, então, de repente é uma opinião, é uma decisão que vocês tomaram e que vocês estão com dificuldade de dizer para outra pessoa o que vocês decidiram, talvez vá contra aquilo que ela queira, que ela espera, que ela deseja. Mas aqui a espiritualidade está dizendo que o melhor caminho sempre é a gente ter a nossa honestidade com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente decide, aquilo que a gente quer. E isso não significa, quando a gente segue a nossa verdade, a gente não está sendo ruim para o outro, não. A gente não está sendo, às vezes, ingrato, a gente não está sendo mal agradecido, né? É a mesma coisa, né? Ingrato, mal agradecido, ou indiferente, ou que a gente não se preocupe com o outro. Não é. Mas é que às vezes tem algumas verdades, nossa, que tá ali pedindo e sinalizando para nós, olha, seguir esse caminho ou não é o melhor, não vai ser o melhor para mim, isso vai me trazer dificuldade, vai fazer com que eu viva uma coisa que eu não acredito, ou que eu desempenhe uma função que eu não gosto mais, que eu não me identifico mais, ou conviver com pessoas que já não se alinham comigo, seja o que for, pessoal, pode ser na área aí da vida de vocês que vocês identificam essa mensagem. Mas aqui o anjo Gabriel está dizendo que vocês revelem com verdade aquilo que vocês têm para dizer, com carinho, claro, com muito respeito. Não tem a menor dúvida que vocês vão ter esse respeito. Eu acho até que vocês estão até muito até um pouco decepcionado com vocês, porque é algo que o coração de vocês está pedindo muito forte. Mas vocês acabam se sentindo desconfortáveis, tanto aqui que sai a carta do 4, que representa o coração, né? Mas vocês não podem fugir da realidade de vocês. Pode ser que para alguns de vocês aqui, vocês podem ter um relacionamento, mas de repente vocês se identificaram e descobriram que gostam de uma outra pessoa, que há algo muito forte, talvez com uma outra pessoa, e vocês estão desconfortáveis de ter que dizer isso. De repente vocês estão com vontade de sair de um trabalho que vocês não se identificam mais e vocês estão desconfortáveis pelo momento que a gente está vivendo. Será que eu vou conseguir outra coisa? Enfim, apliquem aí dentro do que vocês sentem que é. Pensem bem, por exemplo, para quem é trabalho, se é isso, pensem bem antes de fazer, né, gente? Porque as escolhas são nossas, né? Mas aqui tá dizendo que vocês precisam falar, bom, se no trabalho de vocês não tá bom, de repente não é que vocês tenham que ir embora, mas de repente conversar aí com quem administra esse trabalho também, se um sócio, enfim, falar sobre talvez algo que vocês não acreditem e que tá acontecendo ali, conversar de uma forma tranquila, enfim, tá? Ou na família, no isolamento social, dentro de casa, na organização das tarefas, enfim. Aquilo que está incomodando muito vocês é para vocês expressarem, tá? Aqui o sexto chakra, me perdoem, que é o chakra da intuição, que é esse aqui frontal, bem no meio da testa, é aqui do arcanjo Metraton. Então, assim, sigam a intuição de vocês, tá? Vocês têm intuição suficiente para seguir. Então, se isso que vocês têm que falar é algo muito delicado, vocês vão saber o melhor momento, vocês vão saber como falar, vão falar de uma forma sábia, com certeza, e de uma forma clara, para que o outro possa compreender e também compreender as necessidades de vocês e as escolhas que vocês podem fazer, seja que situação delicada que for, tá?
tá? E aqui, o quarto chakra é seguir o coração, porque o coração, aqui pode ver que sempre esse chakra, ele é representado pela luz rosa, mas aqui é a luz verde, né, que tá mais predominante. Porque aqui é a nossa glândula timo, que é a nossa glândula do nosso imunológico, da nossa defesa do corpo. Né? Então, por isso sai uma carta de cura. Expressar o que vocês vão expressar e através da intuição, no momento certo, vai curar vocês de algo. Sabe aquelas curas interiores que às vezes a gente precisa? Seja o que for, eu acredito que isso que vocês têm vontade de falar e não falaram ainda por algum motivo, está angustiando vocês. E a angústia ou qualquer sentimento nesse sentido de privação, da gente não se sentir confortável de falar alguma coisa, né, de se sentir oprimido com coisas que tá sentindo ou tá pensando e não consegue revelar, isso vai trazer um alívio para vocês. E confiem, porque, gente, são 3 arcanjos aqui falando com vocês. Então, confiem muito nisso e confiem principalmente na intuição de vocês. Talvez o que eu estou dizendo aqui, muitas das vezes vocês já tiveram intuição, mas não tiveram a coragem por várias coisas, mas isso é muito normal, né? Porque dependendo de coisas que a gente tem que dizer pro outro, a gente realmente tem que ter muito cuidado, muito jeito, a gente não vai chegar dizendo as coisas atropelando para ninguém. E principalmente porque às vezes a gente não quer, às vezes a gente vai dizer uma coisa, a gente sabe que às vezes o que a gente vai dizer não é aquilo que o outro quer ouvir, às vezes, né? E a gente sabe que isso é bem complicado, né? Porque o outro pode reagir mal. E eu acho que aqui também pode ser relacionamentos, alguma questão familiar também, ou relacionamento íntimo, e acho que para alguns de vocês aqui é uma questão de trabalho mesmo, pode ser de sociedade, de alguns aí, tá? Então, é esse o recado para vocês, tá? Expressem a verdade de vocês, falem com o coração, isso vai libertar vocês, vai tirar um peso de cima e sigam a intuição. A intuição seria o momento correto para vocês conseguirem dizer o que vocês precisam dizer com sabedoria. E podem contar com certeza, gente, com esses 3 arcanjos apoiando vocês. O arcanjo Gabriel, Metatron, que é um anjo maravilhoso, um arcanjo maravilhoso, e aqui o nosso amado Rafael, tá? Que ele é realmente o anjo da cura, tá? Que promove a cura emocional, a cura física, se alguém aqui é doença, a cura física, de repente pode ser que algum de vocês precisa falar alguma coisa para algum familiar a respeito de saúde, por exemplo. Confiem na intuição e falem sempre a verdade dos fatos, tá? Então eu não sei, eu falei alguns exemplos, mas adaptem para a realidade de vocês. Contem com o arcanjo Metatron, Gabriel, Rafael para essa situação. E eu agradeço muito pela atenção de vocês aqui. Muito obrigada por assistir essa situação. E eu quero que vocês saibam que eu vou ficar aqui torcendo para vocês e mandando vibrações positivas para que vocês sintam sim motivados e apoiados para vocês falarem e verbalizarem essa verdade tão necessária e que vai trazer um processo de cura, inclusive para o outro, quem sabe, inclusive para essa pessoa ou para essa situação aí, tá bom? Então um beijo muito carinhoso, gente, fiquem com Deus e que vocês sejam muito, muito, muito abençoados por essa tríade aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigadão. E agora a gente vai pro último, quartzo rosa, situação de número 3. Então, para vocês que escolheram aqui a situação de número 3, meus queridos, trago a energia de vocês para cá. Eu peço licença para o teu eu superior. Caso envolva uma outra pessoa, eu peço licença para o eu superior dessa pessoa. Traga a tua situação para cá. Pensa nessa situação tua. Nós vamos tirar 3 cartas. 3 cartas para tua situação atual. Opa! A situação aqui, o baralho tá meio... Já não tá... Ele tá meio pesadinho, assim. Tá difícil de entrelaçar as cartas aqui nessa situação. Espero que não seja nenhum outro motivo além de... Que não seja da energia da situação. Espero que não. Então vamos lá, gente. 3 cartinhas aqui. Financeiro contraído. Eu senti um peso, gente. Saiu aqui a carta da Lua.
Mas aqui, gente, a lua, normalmente ela fala de empoderamento, viu? Nesse oráculo. E a ansiedade. Olha só, gente. Aqui pra vocês sai, então, essa situação. Eu senti as cartas bem pesadas, tá? Olha só, financeiro contraído, isso significa que as coisas não estão fluindo bem provavelmente pode ser realmente na vida financeira, talvez seja assim, mas também pode estar falando de relacionamento para alguns, tá? Não quer dizer que aqui esteja falando de financeiro contraído, que isso não signifique uma falta de movimento na vida emocional, o que está causando aí ansiedade, sofrimento, frustração aí para vocês. Pode ser por uma questão financeira ou por um relacionamento onde vocês colocaram muita expectativa, ou um negócio que vocês colocaram muita expectativa, um emprego onde vocês colocaram muita expectativa, algum dinheiro aplicado que vocês colocaram muita expectativa e que bem provavelmente isso está deixando vocês agoniados porque vocês não estão tendo o retorno que vocês acreditavam que seria possível dessa situação, tá? Então foi o que eu percebi. Aqui dá pra ver essa moça, ela tá muito angustiada, lá atrás tá caindo uma tempestade. Então é como se de repente o mundo tivesse caído aí na cabeça de vocês. E a gente sabe que a gente tá vivendo um momento muito delicado também, mundialmente falando, de questões de saúde, de questões de economia, de crise política, enfim. E eu acredito que para alguns realmente materialmente tem afetado muito a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, ou para alguns não é o financeiro, ou pode ser até as duas coisas também, infelizmente. É de um relacionamento também, essa de repente mais convivência dentro de casa, ou até porque não estão conseguindo se conversar, não estão conseguindo se ver, estão de repente só se comunicando por rede social, e de repente essa pessoa ela pode estar muito alheia e muito indiferente, ou dentro de casa, ou essa comunicação à distância. E isso é chateando muito vocês e afetando, abalando vocês emocionalmente, seja como for, abalando emocionalmente para quem é questões mais financeiras mesmo, de trabalho, enfim, de recursos, quanto para pessoas que se tratam aqui de um relacionamento que estava indo muito bem, as coisas estavam fluindo muito bem. Pode ser pessoas que vivem dentro da mesma casa, ou estão juntos, né, estão convivendo ali no dia a dia, e para quem está distante, mas de repente as coisas começaram a ficar muito pesadas. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o momento que a gente está vivendo atual. E eu estou falando aqui energeticamente falando. O que acontece? Tudo é energia. A gente não costuma parar para pensar nisso, porque a gente vive de acordo com aquilo que é palpável, com aquilo que é perceptível, com aquilo que a gente consegue detectar, que a gente consegue ver. Né, que a gente sente muito forte também às vezes, né, que aí não é bem, chega a ser perceptível na verdade. Só que toda essa energia de tudo que está acontecendo a nível mundial é uma soma de muitas pessoas que estão encarnadas aqui e até as que estão desencarnando, inclusive. Esse sofrimento todo que algumas regiões e alguns países estão vivendo, e algumas determinadas regiões de alguns países, entre eles o nosso Brasil e algumas regiões daqui. Isso tudo, para as pessoas mais sensíveis, a gente acaba captando, porque tudo é energia, é um pulsar. A energia, aliás, o sentimento é algo magnético. E o pensamento, eu tenho dito sempre isso, nosso pensamento ele é dinâmico. A gente cria esse pensamento e esse pensamento ele faz a gente ter algum tipo de sentimento. E essa soma e mais outros detalhes que a gente sabe da nossa conduta, da forma como a gente pensa, das nossas crenças, também somado a tudo isso e de outras pessoas, isso se torna chamado inconsciente coletivo. Então esse inconsciente coletivo para as pessoas mais sensíveis acaba afetando, e às vezes a pessoa do nada, uma pessoa que talvez vocês conviviam há muito tempo, seja se isso é no trabalho, se isso é no relacionamento, a pessoa começa a ter um comportamento totalmente diferente do que tinha, de uma forma injustificável. Para alguns de vocês isso pode estar acontecendo, né? E vocês estão sentindo muito isso e não estão entendendo nada, porque às vezes a lua também fala de uma certa, aquela falta de compreensão que a gente tem. Eu acho que eu não tô aqui. Mas a lua aqui, gente, ela tem um recado positivo, porque ela fala da gente conseguir superar as coisas, da gente conseguir vencer as dificuldades, né? E da gente conseguir se reerguer. Eu vou ser muito sincera aqui, pessoal.
Para alguns de vocês aqui, principalmente para quem é relacionamento, tá? O recado aqui é o seguinte: eu acho que alguns de vocês, infelizmente, essa situação aí com essa pessoa, eu acho que para alguns aqui pode ser sim o significado de um fim de um relacionamento. Senti isso, tá? Para alguns, o fim de uma relação, ou já até esse fim já pode ter acontecido, né? E isso ainda dói muito em vocês, talvez alguém muito querido. Inclusive até para alguns aqui, eu pensei, aqui me ocorreu agora, que veio minha intuição, pode ser também um sofrimento de algumas pessoas que perderam um ente querido, ou pode ser pela Covid, ou sei lá, por uma outra razão também. E aqui está mostrando esse sofrimento, aí o financeiro contraído. O que significaria? O nosso sentimento, né? Porque aqui não é só porque falar financeiro que tenha que ser coisas materiais, e pode ser inclusive as duas coisas. A pessoa triste com alguém que pode ter desencarnado, e isso também trouxe consequências financeiras para sua vida, tá? E eu sinto que para algumas pessoas aqui, essa situação ela pode ser assim, custar um pouquinho para se resolver, até porque quando a gente está triste, a gente baixa muito a nossa vibração. Claro que é normal a gente estar triste, claro que é. A gente ficar com medo, claro que é. Mas aqui o convite para essas pessoas é que, por mais que isso seja difícil, por mais que a coisa não tá boa agora no momento, mas é tentar elevar um pouquinho assim a sua vibração com oração, pedindo ajuda para o universo, pedindo ajuda para Deus, para os mentores, para elevar um pouquinho a frequência, para que a espiritualidade possa vir ajudar. Porque se a gente está vibrando numa energia muito densa, a espiritualidade ela tá ali disposta, pronta para ajudar, mas ela não consegue nos acessar. Ela não consegue. Claro que ela vai mandar também seus enviados. Mas se a gente tá muito entregue a essa dor, a gente não escuta. Eles estão ali na nossa volta e a gente não consegue ser perceptível. Então, o convite aqui é para se abrirem mais, orarem mais, se conectarem mais com Deus, com os amigos espirituais, para poderem serem amparados de alguma forma, encaminhados, e conseguirem resolver ao menos algumas questões. Pode ser que para quem aqui teve uma perda realmente, né, de um familiar ou de um ente querido, de um cônjuge ou de uma esposa, enfim, de um filho, eu não sei, pode ser para alguns aqui. Claro que isso é irreparável, né? É uma perda, mas assim, é para receber esse auxílio, esse consolo da espiritualidade amiga, de seres que podem vir em socorro, auxiliar, amparar, intuir, porque a lua significa intuição. A lua, ela é magnética também, ela movimenta muito com o nosso emocional, então assim, de dar um suporte emocional, porque se a gente se entrega totalmente, assim, também às vezes algumas emoções, a gente pode acabar entrando em depressão, e talvez até alguns de vocês já estejam um pouco deprimidos. Mas então, para receber essa ajuda, esse estímulo da espiritualidade, para ir superando isso. Para outras pessoas aqui que podem estar com dificuldade em relacionamento amoroso, familiar, enfim, com amigos, ou na relação de trabalho, eu vejo também para vocês assim, que vocês podem estar vivendo um momento difícil, mas também busquem se fortalecer com algo que vocês acreditam, com a fé, de não se, eu sei que vocês estão se sentindo desamparados, mas confiem também, para que vocês possam, saindo um pouco de ficar só pensando no problema, mas focar na solução, né? Buscar tentar uma solução e não só focar no problema. Eu sei que pode ser difícil, às vezes falar é muito fácil, mas tentem focar também na solução das coisas. De pensar, de começar a vibrar, pensar, elaborar uma forma que seria, olha, se acontecesse dessa forma, isso ia ser mais fácil, e começar a pensar nisso e vibrar nisso, porque isso ajuda muito a gente vibrar, mudar a frequência vibracional que a gente tá, para conseguir superar o problema. E claro, contar principalmente com o poder interno nosso, as nossas águas internas, porque a lua, ela é totalmente emocional, tem a ver com o nosso emocional. Então assim, conseguir equilibrar as nossas águas internas, para que a gente consiga, porque como a água é sentimento, para que a gente possa vibrar mais positivamente, e aí a gente conseguir emitir essa positividade, né, para o universo nos retornar com experiências melhores e com superação dessa situação. É delicado aqui para vocês essa situação,
Mas aqui, essa carta aqui, que é a deusa da lua, ela está dizendo que não é impossível, tá? Não é. Só vai ser impossível se vocês acreditarem nisso, porque tem a ver com o poder da fé. Tem a ver com o poder da fé e daquilo que a gente está acreditando. É claro que tem situações na nossa vida que às vezes elas são incontestáveis, tem coisas que a gente não pode mudar, às vezes um desencarne de alguém muito querido é assim, mas tem questões da nossa vida que há a possibilidade de transformação, de renovação e de reconstrução. É esse o recado que tem para vocês, tá? Eu espero que esse recado toque o coração de vocês aqui, tá bem? Então, assim, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que vocês tenham passado por uma experiência difícil, para alguns vocês podem ter perdido um relacionamento porque acabou, para outros vocês podem ter perdido um ente querido que morreu, tá? Para outros vocês podem ter perdido um emprego, para outros vocês estão sem dinheiro, tá? A mensagem é a mesma, tá? Se conectem, tentem vibrar mais positivamente, levantem a cabeça por mais difícil que seja, e eu sei que não é fácil, principalmente quando se trata de alguém que partiu, e né, não importa quem, a gente sempre sente muito, mas assim, a espiritualidade está dizendo que tudo a vida vai se refazendo, e mesmo que de repente alguém tenha partido, não importa de que forma se desencarnou ou se afastou, a vida ela vai se reconstruindo, os ciclos continuam, e inclusive para as pessoas aqui que podem ter perdido alguém, a vida não para, e nem para das pessoas que desencarnaram, porque elas só perderam o corpo, mas elas não se perderam, elas estão vivas em outra dimensão. Para dizer isso para vocês aqui, tá bem? Por mais que talvez algumas pessoas não acreditem nisso, não existe a morte definitiva, a morte de eu morri e acabou, eu deixo de existir. Não, a gente não deixa. A gente só perde o corpo, mas a gente segue. E a pessoa que tá lá do outro lado, ela sente vocês. E o amor que ela tinha por vocês não muda em nada, tá bom? Então era isso que eu tinha que dizer pra vocês, gente. Eu também fiquei mais uma vez emocionada e eu achei muito profundo a mensagem aqui. Peço a Deus que envolva vocês, seja que situação for. Eu sinto que aqui é algo bem complicado para vocês, não importa o que é. Eu rezo e eu rogo a Deus, aos espíritos amigos, os mentores que estejam amparando vocês, fortalecendo vocês. E não se esqueçam, vocês não são sozinhos, tá bom? Vocês estão apoiados pela espiritualidade. Confiem nisso, acreditem nisso, e que a gente consegue se refazer. Não importa às vezes o quanto dói, mas a gente consegue. E a gente precisa fazer isso por nós e por eles, se caso seja alguém que desencarnou, e se foi alguém que abandonou vocês, por vocês, tá? Então trabalhem isso e se abasteçam da espiritualidade, tá bom? Então um beijo muito carinhoso e muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. Beijo de luz.